E finalizo, né, são 3 vídeos, né, uma videoaula está relacionada com a discussão do que é ideologia, são 3 vídeos curtos, né, como foi falado aqui, né, então foi gravado 3 vídeos, eu gravei 3 videoaulas, uma videoaula fala sobre a ideologia, do conceito de ideologia, a segunda videoaula basicamente vai estar falando, esse é o título da videoaula, que se refere aos tensionamentos em torno das políticas públicas e LGBT brasileiras, a partir de um tensionamento daquilo que a gente pode chamar enquanto bancada religiosa, né, bancada cristã, né, e o terceiro vídeo basicamente está relacionado com aquilo que nós temos identificado de comportamento social, né, ou fenômeno, como a gente pode chamar já hoje, que se chama ideologia de gênero. Né? Mas da mesma forma, então, como eu construí essas 3 videoaulas, o professor João Paulo, que também compõe essa disciplina, elaborou, gravou e editaram 2 videoaulas relacionadas com masculinidade, que é um elemento, né, uma pesquisa, uma linha de pesquisa que ele tem desenvolvido aqui no grupo de estudos territoriais, e também 2 videoaulas da professora Maria Paula de Campos, que também tem relação com a trajetória que ela tem tido, né, na pós-graduação em geografia, que ela tem trabalhado também com gênero e sexualidade. E para cada aula, gente, vocês devem ter aberto, né, ou se não abriram, peço que abram, né, cada exercício de cada videoaula. Então, basicamente, a gente tem um exercício para cada videoaula. E não é um exercício de 25 questões. Então, basicamente, você tem, para cada videoaula, você tem de 1 a 3 questões, acho que não tem nenhum mais um exercício com uma questão. Basicamente, a gente tem exercícios que estão relacionados, que são de 2 ou 3 questões de cada videoaula. Então, a ideia de fazer esse exercício cada videoaula é que vocês, de fato, fossem obrigados a assistir, então, as videoaulas enquanto um material da disciplina. Mas quando vocês pegam, então, todo o material, basicamente, a gente criou, né, a gente diversificou as atividades na disciplina, né? Como eu falei para vocês, a gente tem basicamente a gente tem um resumo para ser feito, tem 2 fóruns de discussão, tem 3 webconferências, né? Que para aquelas pessoas que não estiverem assistindo as webconferências, né, num segundo momento a gente vai estar disponibilizando a gravação para vocês e depois, né, colocando na plataforma uma atividade substitutiva do vídeo que vai estar disponibilizada para vocês. E além disso, eu penso que seria isso. Então, ou seja, a gente tem quando vocês entrarem em cada atividade, vocês vão ver que as atividades elas não são pesadas, elas são em grande número, certo? Mas cada atividade ela não é pesada na medida em que eu tenho 1, 2 ou 3 questões no máximo em relação a cada atividade. Bem, vocês devem ter notado que a disciplina ela não tem um fascículo, né? E basicamente para cada unidade nós escolhemos um texto, tem uma unidade só que tem apenas 2 textos, né? Então, basicamente, a gente tem um texto para cada unidade, são 5 unidades, e essa foi uma decisão que... Então, por que não tem fascículo? Porque não deu tempo de fazer o fascículo, de concluir o fascículo, mas nós disponibilizamos 6 textos, né? Porque tem 5 unidades, acho que são unidade 2, tem 2 textos, né? E a ideia foi localizar, né? Selecionar textos que fossem os textos que nós consideramos enquanto centrais, né? Para estar fazendo essa reflexão que vai ser feita essa reflexão na disciplina de Geografia e Diversidade, né? Então, eu poderia falar, então, de forma geral, então, da discussão da disciplina. Então, a ideia da disciplina é dar conta, né, de uma discussão que tem acontecido nas ciências sociais, mas mais especificamente em relação à geografia. Então, vocês devem ter visto na disciplina de epistemologia da ciência, da geografia, não sei se chama esse nome, como que chama a discussão que vocês têm na disciplina de epistemologia da geografia? Seria Introdução ao Conhecimento Geográfico 1 e 2, né, que aqui na presencial a gente tem outros nomes para essas disciplinas. Então, a ideia seria qual? A ideia seria, né, que vocês tenham uma discussão, né, na disciplina de Introdução, né, ao Conhecimento Geográfico 1 e 2, e vocês acertam, então, nessa discussão um conjunto de reflexões tão relacionadas,
né, aos subcampos da geografia, a geografia tradicional, a geografia quantitativa, a geografia teorético-quantitativa, né, a geografia marxista, a geografia crítica, a geografia cultural e por aí vai, né? Só que dentre esse campo, né, esse grande grupo de subcampos da geografia, existe um subcampo da geografia que hoje ela já é reconhecida enquanto um subcampo da geografia que se chama geografia feminista, né? E um outro subcampo, né, que é reconhecido, né, enquanto um subcampo da geografia, que é denominado enquanto geografia das sexualidades. Então, basicamente, esses dois subcampos da geografia, eles têm se preocupado e têm tido uma preocupação em compreender a relação entre espaço, gênero e sexualidades. Isso parte de um pressuposto muito simples, naquilo que se refere, por exemplo, né, à geografia feminista, né? A geografia que também está preocupada em compreender a relação entre homens e mulheres, e a vivência espacial, né, a relação que homens e mulheres têm, né, com essa organização espacial. Né? Então, um pressuposto muito básico que temos, né, e vou perguntar para vocês sobre isso, né, ou seja, pergunto para vocês, homens e mulheres possuem especificidades? Pergunto para vocês. Possuem? Não possuem. Então, algumas pessoas já responderam, então, ou seja, então a gente pode afirmar, sem pestanejar, que homens e mulheres possuem especificidades. Então, se homens e mulheres possuem especificidades, a gente pode afirmar também, sem pestanejar, que as suas geografias são diferentes. Ou seja, homens e mulheres possuem geografias diferentes, homens e mulheres possuem vivências espaciais distintas. Então, de forma bem geral mesmo, né, seria aquilo que tem sido trabalhado pela geografia feminista. Né, entender a elaboração de feminilidades e masculinidades e como que as feminilidades e masculinidades têm relação ou se relacionam com uma elaboração que é espacial e temporal. Né, então, enquanto mestra geral da disciplina, então, nós escolhemos textos que têm dialogado, então, o que tem sido base, que tem sido um norte para que a gente possa, então, estar realizando essas discussões sobre espaço, gênero, né, e sexualidade. E em relação a isso, pessoal, a gente elaborou, então, uma discussão, né, na disciplina, então, para essa videoaula, basicamente. Então, a gente vai ter três webconferências, desculpe. Nós teremos, então, três webconferências. A primeira webconferência é essa, que eu vou estar fazendo um overview geral com vocês sobre a discussão, né, entre espaço, gênero e sexualidades, que é um pouco, né, de um texto que eu disponibilizei para vocês. Basicamente, eu vou estar trabalhando com o texto com vocês, né, com alguns detalhes, né, que seria o primeiro texto que abre a disciplina, e o texto sobre espaço e gênero, sexualidade e geografia feminista. Né, então, basicamente, eu vou estar construindo, né, além dos homens e das mulheres, tem a especificidade dos que não se reconhecem nem como homens. Perfeito, Thiago. Isso tem a ver com geografia das sexualidades. Ou seja, né, seria, então, compreender que, da mesma forma que homens e mulheres possuem especificidades, também a gente pode afirmar, então, que as pessoas que não correspondem com esse mundo binário, como o Kaique falou, né, também, né, que não correspondem com esse mundo binário, também tem uma vivência espacial. Então, a geografia das sexualidades também está preocupada em compreender, por exemplo, a relação, né, a relação que se estabelece entre pessoas LGBT, de forma bem geral, né, e a vivência espacial, ou melhor, pensar essa relação entre os grupos específicos com as suas vivências espaciais específicas. Né? Então, a webconferência de hoje, então, vai estar relacionada, então, eu vou estar fazendo uma reflexão com vocês sobre, basicamente, eu vou querer, esse é o objetivo dessa webconferência, tá estruturando uma argumentação com vocês que sustente a afirmação de que existe uma geografia feminista e uma geografia das sexualidades. Por mais que essa geografia feminista e a geografia das sexualidades, ela seja, a produção dela no Brasil, ela seja em pequeno número, né, visualiza-se uma grande produção na geografia anglófona, geografia que é produzida no inglês, né, desses subcampos que eu estou afirmando para vocês, no que se refere a gênero, sexualidade e geografia. Né? Então, a argumentação vai ser nesse sentido com vocês, ou seja, está trabalhando com essa relação entre gêneros e sexualidades, geografia feminista, né, e geografia queer.
né? Até eu gostaria de iniciar essa fala com vocês, nessa webconferência com vocês, especificando, né, o que seria esse queer, né? O que seria essa palavra aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, né? O que seria, então, essa palavra aqui, queer? No Brasil, desculpe, no Brasil, então, quando nós temos pessoas que não correspondem com aquilo que a sociedade estabelece enquanto normal, né? Por exemplo, temos homens afeminados, temos mulheres masculinizadas, ou temos pessoas que não correspondem, né? Tem uma prática de gênero e de orientação sexual que não corresponde com esse mundo visto, né, a partir dessa linearidade entre sexo, gênero e desejo no país, né, então até a Gisele pode até ser ignorância minha, mas a parte de uma das gêmeas não conhecia o termo binário, não sei o que são essas gêmeas, né, e isto mesmo, é não binário, né, o que seria não binário, né, ou seja, seria, gente, e até vocês podem interromper, né, na hora que vocês acharem que é conveniente a interrupção, para fazer uma pergunta, né? Ou seja, o que seria o não binário? Existe uma filósofa, até aquela filósofa que veio para o Brasil há pouco tempo atrás e fizeram um escracho, né, dessa filósofa lá, acho que lá em São Paulo, se eu não estiver equivocado. Então o nome dela, gente, o nome dela se chama assim, o nome dessa filósofa é uma filósofa norte-americana, se chama Judith Butler, né? Então, a Judith Butler é uma filósofa norte-americana, e ela tem uma argumentação, então ela tem um livro que se chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Então, ela vai afirmar o seguinte, né? Lá no livro, que o Ocidente é estruturado a partir de uma linearidade, né, entre sexo, gênero e desejo. Ou seja, o Ocidente, que a gente não pode falar do Oriente, né, e nem do Oriente Médio e tal, na argumentação da Butler, ela está focada especificamente no Ocidente, e na compreensão dela, o Ocidente é estruturado a partir de uma linearidade entre sexo, gênero e desejo. Ou seja, compreende, então, que o gênero, as organizações sociais humanas, né, no Ocidente, elas são estruturadas a partir de uma compreensão binária da realidade. Ou seja, existem dois sexos, macho e fêmea, existem duas, que tem a ver com sexo, né? Existem dois gêneros muito bem claros, que se refere a homem e mulher, né, enquanto gênero, e o desejo, compreendido enquanto um desejo normal, né, entendido enquanto desejo heterossexual. Então, espera-se que corpos que nascem com vagina sejam mulheres em uma prática sexual, uma orientação sexual, que é uma orientação sexual heterossexual. Da mesma forma, corpos que nascem com pênis, que tem pênis, espera-se, então, que desses corpos que nascem com pênis na fase da infância, adolescência e fase adulta sejam homens, né, tem um gênero, né, chamado de homem, e tenham práticas sexuais, uma orientação sexual que tem a ver com a heterossexualidade. Né. Entretanto, a Butler vem afirmar que a heterossexualidade, né, é essa linearidade que organiza as práticas sociais do Ocidente. Mas ela organiza isso sobre um conjunto de considerações, ou seja, as pessoas que não correspondem com a heteronormatividade, ou melhor, com a norma heterossexual, para aquelas pessoas, né, essas pessoas vão ocupar posições invisíveis e inabitáveis da vida social. Ou seja, elas são tidas como menos sujeito. Elas estão abaixo daquilo que a gente pode considerar enquanto sujeito, que é o que elas chamam de abjeto, que é um sistema de abjeção. E essas pessoas, então, as pessoas que não correspondem com a heteronormatividade, ou melhor, as pessoas que não correspondem com um mundo bipolar, binário, como foi falado aqui, né, elas vão sofrer sanções. Basta vocês procurarem lá no Google, né, mortes de pessoas LGBT no mundo, no Brasil também. Ou seja, o número de pessoas LGBT mortas no mundo é considerável. Para vocês terem uma ideia, né, no mundo, né, o país que mais mata pessoas trans no mundo, para vocês terem uma ideia, é qual país? Qual país que vocês acham? O país que mais mata pessoas trans no mundo. Qual, gente? Brasil. O país que mais mata pessoas trans no mundo, em números, o nosso.
Ou seja, eu vou colocar aqui para vocês, né? Vou colocar para vocês aqui um termo de busca e depois vocês dão uma olhada, né? Que se chama... vou digitar aqui, deixa só um minutinho, né? Não estou conseguindo. Mas depois vocês dão uma procurada aqui, ó, que se chama Transrespect versus Transfobia. Que é transrespeito versus transfobia. É um levantamento que tem sido feito por uma ONG, né, uma ONG internacional e tal, né, e essa ONG, então, ela acompanha a morte de pessoas trans no mundo, né, esse transrespeito versus transfobia é um projeto. E nesse projeto, depois vocês podem estar procurando isso no Google, transrespeito versus transfobia, então essa ONG tem afirmado que o país que mais mata pessoas trans no mundo é o Brasil, em números absolutos, e o Brasil está em terceiro em números relativos. Ou seja, isso tem a ver com aquilo que foi, né, apontado anteriormente nessa ideia do binarismo, ou seja, as relações sociais, elas são compreendidas de forma bipolar, ou seja, né, o que estrutura as relações sociais tem a ver com a heteronormatividade, ou seja, as pessoas que não correspondem, existem as pessoas que correspondem com a heteronormatividade e as pessoas que não correspondem com a heteronormatividade. A estas pessoas que não correspondem à heteronormatividade, nós destinamos a elas a exclusão social, né? E é interessante, voltando até, interessante academicamente falando, né, que enquanto morre a pessoa, isso de interessante não tem nada, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, as pessoas que não correspondem com esse mundo bipolar ou binário, que tem a ver com homens e mulheres, nós somos as pessoas das mais variadas formas. Basta assistir, por exemplo, Cacete Planeta, né, como tinha Cacete Planeta, o Zorra Total e assim por diante, ou até nas nossas relações sociais cotidianas, né, essas pessoas são chamadas de variadas formas. Ou seja, em todas essas formas são utilizadas enquanto um insulto. Ou seja, quando se chama alguém de viado, isso é um insulto. Quando se chama alguém de bicha, e tudo entre aspas, né, quando nós chamamos alguém de viado, isso é um insulto. Quando nós chamamos alguém de bicha, é um insulto. Quando chamamos alguém de sapatão, de estivador e por aí vai, todas as palavras têm o status de insulto na sociedade. Então a gente não chama as pessoas com essas palavras de forma carinhosa. A gente utiliza essas pessoas, as palavras são utilizadas pelas pessoas na forma de um insulto, né? Ou seja, Juliana, claro, falta de respeito. Entretanto, né, na língua inglesa, essas pessoas, elas são chamadas do quê? Elas são chamadas de queer, né? E o que seria o queer? O queer é algo que quer dizer estranho, né? Quer dizer basicamente estranho. Então, quando eu tenho uma pessoa que ela não corresponde com a heteronormatividade, essa pessoa é chamada, por exemplo, nos Estados Unidos, de queer, né? Então, as pessoas eram chamadas de queer, fazer um resumo disso, um resumo da obra, né? Então, inicialmente, as pessoas eram chamadas de queer. E o movimento, né, o movimento gay nos Estados Unidos se apropria da palavra queer e se reconhece enquanto queer. E queer quer dizer estranho, exótico, né? Então, se as pessoas nos Estados Unidos chamavam essas pessoas que não correspondem com a heteronormatividade de queer, né, queer seria um insulto lá também. Queer seria um insulto, né? Ou seja, não se chama de viado nos Estados Unidos, de gay sim, né? Mas chama, né, a vivência gay, mas sim de um insulto em relação, por exemplo, a homens que têm relacionamentos homoafetivos com homens, nos Estados Unidos é de queer. Num segundo momento, a gente tem um movimento gay se apropriando da palavra queer, e num terceiro momento, nós temos as ciências sociais se apropriando também dessa palavra, ou seja, aquilo que era insulto passa a ser uma delimitação identitária, tanto de um grupo no segundo momento, quanto no terceiro momento, de um campo de conhecimento, ou seja, se vocês procurarem alguma coisa lá no Google, né, vocês vão encontrar, né, muita coisa sobre aquilo que pode ser chamado de estudos queer. Isso é uma área nas ciências sociais, que estão preocupadas em trabalhar ou analisar, né, a vivência social de pessoas que são queer, né, que são tidas enquanto não correspondentes com a heteronormatividade, certo? Então, inicialmente, eu já queria tá frisando, né, essa, ou seja, se existe uma geografia feminista,
que trabalha com gênero, basicamente. Também existe uma geografia queer, que está preocupada em compreender sexualidades, certo? Mas isso nos Estados Unidos. Quando a gente pensa, por exemplo, na produção sobre sexualidade na geografia na Inglaterra, essas estudos são chamados de geografia das sexualidades. Então, a gente pode falar que existe uma geografia anglófona e também brasileira, que está preocupada em trabalhar, né, então, queer quer dizer estranho, né? A palavra queer quer dizer estranho, né? Então, então existe, como nas ciências sociais, existe aquilo chamado de estudos feministas, né? Vocês vão encontrar também, né, muita coisa na internet, no Google, né, com esse termo de busca, estudos feministas, vocês também vão encontrar, né, muita coisa que vai ser chamada de estudos, né, estudos queer, que tem a ver com sexualidade. Então, o estudo feminista está baseado na reflexão sobre a vivência de homens e mulheres e as elaborações, né, que vão sendo feitas em relação a homens e mulheres, né, cotidianas, né, e ao longo da vida, e entre as gerações. E quando a gente pensa em estudos queer, está se pensando basicamente em sexualidades. Então, se nas ciências sociais existem dois subcampos muito gerais, muito amplos, que são chamados de estudos queer e estudos feministas, a geografia também tem contribuído para essas discussões a partir de dois subcampos, né, que se refere à geografia feminista, ou geografias feministas, a gente tem que pensar sempre no plural, e também naquilo que se refere à geografias queer, ou geografia, né, das sexualidades. Eu penso que existe um elemento que é de fundamental importância estar salientando para vocês nesse momento, né, que se refere ao fato de que, né, aquilo que nós entendemos por ser homem e aquilo que nós entendemos por ser mulher é uma elaboração que se dá ao longo do espaço e tempo, né? A partir eu consigo sustentar essa afirmação a partir da resposta dada a duas perguntas. Quando vocês olham, por exemplo, para as mulheres, né, que estão assistindo essa webconferência, vocês têm uma prática feminina que é igual à da mãe de vocês, ipse literis, que é um rebatimento, que é uma cópia do que é a mãe de vocês? Hein, gente? Para as mulheres? Não. Claro que não. Ou seja, né, vocês, vocês enquanto mulheres, se olham no espelho e falam, nossa, eu tenho algumas coisas que eu sou parecida com a minha mãe, né, uma geração anterior, né, mas muitas das coisas são muito diferentes, né, da minha prática de feminilidade. Até a Luciana falou, lógico que não em caixa alta. Né, ou seja, eu tenho práticas sociais femininas que são diferentes das práticas sociais femininas da minha mãe. Quando vocês pegam, por exemplo, a mãe de vocês e perguntem, por exemplo, para a mãe de vocês, num outro momento, mãe, me diga uma coisa, a sua prática feminina, ou ser mulher para a senhora, era igual ou diferente daquilo que era ser mulher para a avó? Para a avó. O que a mãe de vocês vai falar? Então, a mãe de vocês é igual à avó de vocês? Digam. As mulheres, com certeza. Ou seja, claro que não. Acho que não, né? E quando vocês pegam, por exemplo, né, para a mãe, né, para a avó, vó, me diga uma coisa, assim, a sua conduta cotidiana e tal, a sua ideia de ser mulher, era igual a que era da sua avó, bisavó, tataravó e assim por diante? Claro que não. Ou seja, a ideia, é por isso que a Simone de Beauvoir ela tem um livro muito interessante, que se chama O Segundo Sexo. Depois eu tenho esse PDF para vocês, eu posso disponibilizar para vocês na plataforma. Então, a Simone de Beauvoir vai falar o seguinte, não se nasce mulher, se torna mulher. Ou seja, aquilo que é ser mulher é uma elaboração que vai se alterando ao longo do tempo. Né? Se altera ao longo do tempo. Ou seja, cada geração vai estabelecendo, né, aquilo, aqui, ó, a minha avó chegou até morar com... Nossa, eu não vou nem falar. Com certeza. Mas as pessoas viram, né? Ou seja, essa é a lógica, ou seja, ser homem, ser mulher, aliás, aqui, existe uma alteração de feminilidade ao longo do tempo. E a sua filha vai ser diferente de você, Patrícia. E a sua neta vai ser diferente de você, e assim por diante. Ou seja, mulher, existe uma elaboração de feminilidade que ela se altera ao longo do tempo. Da mesma forma para os homens, pergunto para os homens, ou seja,
né? Vocês são igual ao pai de vocês, e o pai de vocês é igual ao pai dele, e o pai dele é igual ao pai dele, é igual ao pai dele, é igual ao pai dele. Claro que não. Ou seja, da mesma forma que a feminilidade, ela se altera ao longo do tempo, a masculinidade, ela também vai se alterando ao longo do tempo. Eu não entendo porque as igrejas evangélicas, fundamentalistas, elas ficam tão alvoroçadas com essa afirmação da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, se torna mulher. É uma compreensão muito equivocada, na medida... A crítica é uma compreensão muito equivocada, na medida em que, quando eu olho, né, num lapso de tempo longo, né, para trás, aquilo que é de feminilidade de uma geração vai ser diferente do que é de feminilidade de outra geração, e assim sucessivamente. Da mesma forma no que se refere à masculinidade. Os elementos de masculinidade e de feminilidade, eles vão se alterando ao longo do tempo. Ou seja, um elemento de masculinidade, por exemplo, o meu pai, era que o homem deveria ter cabelo curto e não usar brinco. Na minha ideia de masculinidade, ou seja, ter cabelo comprido e usar brinco é pouco relevante. Muito pouco relevante. Na geração do meu pai, por exemplo, né, o verdadeiro homem era aquele que gostaria de futebol. Então, um homem que não gosta de futebol é meio homem. Para mim, novamente, é irrelevante, independente do sexo. Ou seja, quando eu olho a partir das gerações, essa própria compreensão, eu não preciso, é simples. Isso é simples, é muito simples. Isso é simples. Quando eu olho, por exemplo, num lapso de tempo, na linha do tempo, ser mulher há 100 anos atrás é completamente diferente de ser mulher hoje. Da mesma forma, quando eu olho para trás, ser homem há 100 anos era completamente diferente de ser homem hoje. Eu não entendo qual é a polêmica em torno disso. Uma coisa muito boba. Isso mostra que nós vamos nos alterando ao longo do tempo. Né? Por exemplo, na minha geração, na geração do meu pai, ou na geração do meu avô, Deus o livre um homem cozinhar. Deus o livre um homem cuidar dos filhos. Deus o livre um homem cuidar da casa. Deus o livre. Ou seja, isto era visto como menos masculinidade. Então, para meu pai e meu avô, ser homem é ser o provedor, inaceitável. Com certeza, ele inaceitável. Ele nasceu, uma mulher usa calça e assim por diante. Se veja quantos elementos vamos levantando com isso. Olha, por exemplo, durante um bom tempo da minha vida, enquanto eu estudava, eu fiz graduação, 4 anos e tal. Durante 4 anos, quem foi a provedora da minha casa, né, da nossa casa, foi a minha esposa. E nem por isso, né? E nem por isso, por exemplo, na minha geração, a minha geração olhava para mim e falava assim, nossa, né? O Márcio, ele não trabalha, só fica estudandinho, que tipo de homem que é esse? Entretanto, eu ouvi de outras gerações essa afirmação. Que tipo de homem é esse enquanto um fica estudando, quem está lá trabalhando, estando na casa é o homem, porque o correto é o homem sustentar a casa. Ou seja, da mesma forma, por exemplo, o homem ser responsável pelo cuidado dos filhos, o homem ser responsável pelo cuidado da casa, o homem ser responsável por coisas que são tidas enquanto femininas. Então, quando eu olho numa linha do tempo, se visualiza que as coisas se alteraram. Vão buscar depois na internet. Então, eu não entendo, por exemplo, todo esse escândalo com isso. Isso, na minha cabeça, está correto. Depois vocês assistam lá o filme, a videoaula que eu fiz lá para vocês sobre ideologia de gênero. Eu não entendo porque tanto escândalo de estar afirmando uma coisa dessa. Olha, não se nasce mulher, filho, se torna mulher. Ou seja, isso já evidencia que as pessoas vão... os critérios de feminilidade e masculinidade, eles vão se alterando ao longo do tempo. Então, a gente pode afirmar que o gênero, enquanto um conjunto de ideias que uma cultura específica constrói em relação ao que é ser homem e ao que é ser mulher, ele se altera ao longo do tempo. Ou melhor, é uma elaboração temporal. Certo? Então, o gênero é uma elaboração temporal. Mas vou utilizar a fala da Juliana.
ao mesmo tempo que o gênero é uma elaboração temporal, o gênero é uma elaboração espacial. Porque pensemos, ser mulher no Brasil é completamente igual de ser mulher no Irã? Lá no Irã, no Oriente Médio? Pergunto para vocês. Claro que não. Ser mulher no Brasil é completamente igual de ser mulher lá na Ásia, né, na China, no Japão, na Coreia e por aí vai, né, lá no Oriente, é igual? Claro que não. Da mesma forma que o gênero é uma elaboração temporal, o gênero também é uma elaboração espacial. Da mesma forma, o que me irrita profundamente é ver aqueles homens acharem que mulher tem que molhar a barriga no tanque e secar no fogão. Perfeito. Eu também me irrita. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, e eu não quero generalizar casos particulares, mas eu vejo, por exemplo, na minha geração, não quero generalizar casos particulares, mas na minha geração o que temos? Na minha geração nós temos, por exemplo, atividades que eu tenho, por exemplo, um homem, é uma terapia, com certeza. Né? A gente tem, por exemplo, um homem e uma mulher residindo numa casa tendo filhos. Isso seria o que a gente pode chamar de família. Também, né, um homem solteiro, uma mulher solteira, 2 mulheres, 2 homens. Mas vamos pegar um exemplo específico, que seria, então, um homem e uma mulher residindo numa casa, que a gente também pode chamar isso de família. Né? Qual é a motivação pela qual nós nós atribuímos às mulheres os cuidados com a casa e os cuidados com os filhos? Os homens não devem ser responsáveis por isso? Pergunto para os homens aqui, os homens, né, que estão aqui assistindo essa webconferência. Quantos de vocês gostam de cozinhar? Ninguém gosta. Ou só eu que gosto? Olha, eu gosto. Não, o José falou que eu não gosto. Mas eu gosto. Eu pessoalmente, Marcelo, eu gosto de cozinhar. Ou seja, e nem por isso, e algumas pessoas falam, isso não é coisa de homem. Ou seja, eu gostar ou não gostar não deve estar relacionado com uma obrigação. Entretanto, quando se olha, por exemplo, a prática feminina, ela está relacionada com um conjunto de atributos, ou seja, e que são elaborações sociais. Isso não é biológico, isso não é inato. Ou seja, isso é uma elaboração. As mulheres são educadas desde a mais tenra idade para fazer isso. E os homens, de outro lado, eles também são educados para fazer outras coisas. Ou seja, as mulheres são educadas para fazer algumas coisas e os homens são educados para fazer outras coisas. Isso tem a ver com a elaboração que vai se dando ao longo, né? Vai se elaborando ao longo das gerações, daquilo que se espera de comportamento para homens e mulheres. Então, voltemos num princípio muito básico para pensar gênero e sexualidade, né? Para pensar gênero e sexualidade na geografia. Ou seja, e da história também nessa lógica. Ou seja, olha que é o Jorge que passa a roupa dele. Eu também passo a minha. Passo a minha e passo de quem precisar em casa. Né? Vou obrigar o marido a assistir essa mulher. Bom. Depois a gente vai ficar gravado, passa para ele e tal. Também é a webconferência para ele assistir. Ou seja, a ideia do que é ser homem e a ideia do que é ser mulher é uma elaboração. Né? Eu não posso nem a mim, Gisele, mas a minha esposa, eu não posso nem a mim. Né? Ou seja, a ideia do que é ser homem, gente, e do que é ser mulher, ou melhor, se a gente pegar o gênero, entendendo o gênero, enquanto um conjunto de ideias que uma cultura específica constrói em relação ao que é ser homem ou que é ser mulher, essa elaboração do que é ser homem e do que é ser mulher, ela se altera ao longo de espaço e tempo. Isso também penso que não é motivo de escândalo. Ou não deve ser motivo de escândalo. Né? Não deve ser motivo de escândalo. Então, a partir desse pressuposto de que o gênero é entendido enquanto um conjunto de ideias que uma cultura específica constrói em relação ao que é ser homem e mulher. E esse gênero, ele é elaborado de forma variada, temporalmente e espacialmente, que a gente vai iniciar, então, essa webconferência com vocês. Partindo aliás, a ideia, como eu falei, fortalecer, conjunto trazer para vocês um conjunto de elementos
que justifiquem ou que sustentem a afirmação de que existe uma geografia feminista e que existe uma geografia das sexualidades baseada, então, na produção que tem sido realizada no que se refere a esses dois subcampos. Antes de continuar essa webconferência, eu queria lembrar que, né, no final da webconferência, a gente vai ter aquele esquema lá de preencher aquele questionário, certo? Aquele questionário para que se registre a presença de vocês, né? Então a gente vai ter um questionário sendo aberto às 9 horas e ele vai ficar aberto. Escutem aqui, gente, é muito importante. Sei que vocês estão conversando entre vocês e está legal a conversa, mas um pouco de foco aqui, por favor, né? Então, no final da webconferência, vocês vão estar registrando a presença de vocês num questionário que vai abrir às 9 horas. E lá vocês vão olhando qual que foi a temática, então, da webconferência de hoje. É uma pergunta, basicamente, para registrar a presença de vocês. Beleza, gente? Todo mundo me ouviu? Então, mais para lembrar, a gente estava esquecendo disso. Então, não esqueçam, no final da webconferência, de estar registrando a presença de vocês lá naquele questionário, que basicamente é esse título aqui, né? Vai ter algumas coisas que são deslocadas, então, a pergunta é qual é a temática da webconferência que foi feita hoje. Vocês vão marcar lá, né, aquilo que tem a ver, basicamente, então, com essa webconferência. Inicialmente, gente, eu queria começar, então, essa reflexão, né, é bem simples mesmo, é só para registrar a presença de vocês, para que vocês tenham, então, os 5 pontos da presença de vocês nessa webconferência, né. Então, eu queria começar esse argumento, né, que eu não sei se vocês assistiram, né, o filme que se chama As Montanhas da Lua. As Montanhas da Lua é um filme muito interessante que fala, eu vou colocar para download para vocês lá na plataforma. Eu vou mandar por e-mail, acho que é mais interessante. Eu tenho esse vídeo e daí eu mando um link do Mega Upload para vocês baixarem o vídeo. Então esse vídeo ele vai falar de 2 geógrafos da Royal Sociedade Geográfica Real, que é o Richard Burton. Vou mandar assim, pode ficar tranquilo, Juliana. Então, é um filme que fala de 2 geógrafos da Royal Geographical Society, que é o Richard Burton e o John Speke. E no começo do filme, ele está mostrando, então, eles vão buscar as nascentes do Rio Nilo, eles estão olhando uma carta da África e tal. E essa visão aqui que vocês estão tendo, basicamente, é a visão da carta. Então, o conhecido na carta da África, a gente está falando do século XIX, o interior do continente africano, ele era o quê? Ele era inexplorado e desconhecido. Uncharted, quer dizer, inexplorado e desconhecido. Ou seja, no século XIX, a África, o interior do continente africano, ele não era conhecido. Ele não havia sido cartografado, para vocês terem uma ideia. Né? E eu posso utilizar essa imagem a partir dessa afirmação. Ou seja, na geografia, tanto o desconhecido quanto o inexplorado, eles não são dados, mas eles constituem, né, um conjunto de silêncios e ausências daquilo que a geografia também tem produzido. Ou seja, ao mesmo tempo que a geografia elege um conjunto de temáticas para trabalhar, a eleição de algumas temáticas também é a produção de ausências em relação a outras temáticas. Então, a presença de algumas temáticas é, ao mesmo tempo, simultaneamente, a ausência de outras temáticas. Ou seja, quando eu falo sobre alguma coisa, simultaneamente eu estou produzindo silêncio em relação às outras. E quando eu olho para isso, eu olho para essa argumentação, é nítido, ou melhor, evidencia-se que existem algumas temáticas que constituem aquelas coisas que nós podemos chamar de ausência e silêncio do discurso geográfico brasileiro. Entretanto, quando eu olho a produção internacional, gente, visualiza-se um conjunto de reflexões
que são tidas enquanto reconhecimento de um subcampo na geografia feminista e também na geografia das sexualidades. E olha, eu quero que vocês vejam as datas de publicação. Ou seja, foi no princípio do século XXI, ou no final do século XX, que são publicados 3 textos. Esses 3 textos reconhecem a existência de 2 subcampos na geografia. Os 2 primeiros textos reconhecem, basicamente, a existência de um subcampo que se chama Geografia das Sexualidades, e o terceiro texto reconhece a existência de um subcampo que se chama Geografia... Perdão. Os primeiros 2 textos reconhecem a existência de um subcampo na geografia, que se chama Geografias Feministas, e o último texto reconhece a existência de um subcampo que se chama Geografia das Sexualidades. E olhem que interessante, ó. Nós temos 2 textos, o primeiro e o segundo texto, que os 2 textos foram publicados no mesmo ano, em 2003. Então, o primeiro texto é da Anne Benhausen, que é uma geógrafa norte-americana, e ela publicou um texto que se chama Perspectiva Geográfica das Mulheres, ou sobre as mulheres. Ou seja, ela está afirmando nesse texto, que a gente vai trabalhar em profundidade daqui a pouco com vocês, mas ela está afirmando que existe uma perspectiva geográfica das mulheres. Isso, um texto publicado lá nos Estados Unidos. Também a Lina McDowell, enquanto uma geógrafa inglesa, né, ela publicou um texto que se chama Geógrafos e Diferença Sexual, Contribuições Feministas. Então, o primeiro e o segundo texto foram publicados no ano de 2003. Né? E é interessante que esses 2 livros, gente, esses 2 livros são livros fantásticos. Porque o primeiro livro, olha aqui, ó, o nome do livro se chama Geografia na América no limiar do século XXI, no início do século XXI, né? E o outro livro, né, que a Lina McDowell publicou o capítulo, se chama Um Século de Geografia Britânica. Ou seja, eles olham 100 anos para trás, a geografia feminista não seria tão antiga assim, mas eles olham 100 anos para trás e afirmam, ó, existe um subcampo na geografia que se chama geografia feminista. Da mesma forma, 2 geógrafos ingleses, eles trabalham na... Como que é o nome da universidade? Credo, me deu um branco agora. Universidade... Leeds. A Universidade de Leeds, na Inglaterra, se chama assim, ó, Leeds, trabalhavam pelo menos na Universidade de Leeds, na Inglaterra, né? E eles publicaram um artigo, esse é um artigo, basicamente, que se chama Geografia das Sexualidades, uma revisão do seu progresso. E publicaram esse artigo, 2 geógrafos, publicaram esse artigo numa revista chamada Progress em Geografia Humana, que não é uma, é Human. Progress in Human Geography, Progresso em Geografia Humana. Ou seja, esses 2 textos aqui são a justificativa, são o reconhecimento da existência de um subcampo que se chama Geografia Feminista, e esse último texto aqui seria o reconhecimento, então, de um subcampo que se chama Geografia das Sexualidades. Até aqui, beleza, pessoal? Hein, pessoal? Beleza? Podemos continuar? Estão todos ligados aí, né? Então, beleza. Só que além desses textos, então, a gente tem aqueles 3 textos, que são a confirmação da existência, né, de 2 subcampos. Basicamente, eles fazem um overview de toda a produção em relação a gênero e sexualidade na geografia. Mas a gente tem alguns textos que são mais antigos. E digamos assim, que estes 2 textos aqui, pessoal, eles são possíveis 2 marcos na geografia feminista e das sexualidades. Então, em 82, 2 geógrafas, a Jane Simon e a Susan Hanson, são hoje senhoras, elas publicaram um texto que se chama Não Exclua a Metade da Humanidade da Geografia Humana, ou na Geografia Humana. Né? Então, basicamente, quando a gente pega, por exemplo, vai trabalhar com o clima, e daí tem aquelas relações, né? O homem e o clima, vai trabalhar com o relevo, o homem e o relevo, e vai trabalhar com vegetação, o homem e a vegetação, o homem e o espaço urbano. O que elas estão afirmando nesse texto, uma das argumentações desse texto que elas realizam, é de que homem não é sinônimo de espécie. Porque quando eu estou falando o homem e o relevo, o homem e o clima, por exemplo, eu estou relacionando os homens com o clima. Mas se eu quero pensar mulheres, como que fica daí? Né? Então, homem, nessa argumentação, ela não é sinônimo de espécie. E elas estão afirmando, olha, não excluam a metade da humanidade da geografia humana. E hoje eu diria até da geografia física. Quando você pensa na relação entre seres humanos e o relevo,
o clima, vegetação e por aí vai, né? O ser humano sim, o ser humano e o clima, o ser humano, perfeito, Gisele. Mas falar o homem, o clima, o homem, o relevo, o homem, a vegetação, a gente está privando da reflexão as mulheres. Porque lembra do início da minha webconferência que eu falei? Homens e mulheres possuem especificidades. Então, se homens e mulheres, Gisele, possuem especificidades, então as suas geografias são diferentes. Então, eu tenho que falar o homem e o relevo, a mulher e o relevo. O homem e a vegetação, a mulher e a vegetação. Porque eu tenho que salientar as especificidades. Eu não posso produzir um silêncio em relação às mulheres. Pergunto para vocês, em locais lá no semiárido, quem vai procurar água? Não. No semiárido, para buscar água, são as mulheres. As mulheres. Então, por exemplo, em relação, né, Jorge? Em relação a essa ideia de que... então eu vou falar o homem e a água. Mas não é o homem e a água. São as mulheres e a água. Estão entendendo? Entenderam a lógica? Por exemplo, quem cuida das crianças em casa, na vida e regra, são quem? Homens ou mulheres? Quem cuida em casa das crianças são as mulheres. Então, quando você fala, por exemplo, em poluição de arroios em fundo de vale, eu posso falar, por exemplo, a relação entre homens e a poluição dos arroios em fundo de vale? Posso falar, gente? Não posso. Eu não posso falar, porque é o seguinte, quem vive na relação com a poluição nos arroios não são os homens, são quem? São as mulheres. Então, o correto seria falar o quê? As mulheres, a relação entre mulheres e a poluição, porque o homem é sinônimo de espécie, ou os dois, a relação entre homens e mulheres e poluição. Estão entendendo a lógica? Basicamente, a argumentação que a Jane Simon e a Susan Hanson estão fazendo é que o homem, a palavra homem, não é sinônimo de espécie. Tem que falar em humanos. Tem que falar em humanos. Então, agora invertam. Então, o homem é sinônimo de espécie. Pelo que a gente está entendendo. E agora, quando eu falo, por exemplo, se a gente tirar o homem e colocar a mulher e o relevo. Está entendendo? Ou seja, a mulher não é entendida enquanto sinônimo de espécie. Mas por que o homem é? Me digam. Por que o homem é sinônimo de espécie? Raça humana, perfeito. Não, mas se a gente pega homem, a palavra homem, por que homem é tido enquanto sinônimo de espécie e mulheres não? A mulher, por exemplo. Poder, relação de poder. Isso tem a ver com o que a Mayara falou também, né? Ou seja, a linguagem da ciência é uma linguagem sexista. Sexista não. É uma linguagem falocentrada. Coloca o homem enquanto centro. Sim, foi a cultura que fomos criados. Por aí vai. Ou seja, também é um desafio, né? É um desafio linguístico nosso. De correção, um desafio de correção linguística, na medida em que o homem não é sinônimo de espécie, então seres humanos, né? Até tem um documentário, eu acho que é do Discovery, que tem, né? Tem um documentário que se chama Woman Planet. Woman Planet. O que quer dizer Woman Planet? Não quer dizer o planeta do homem, quer dizer um planeta humano, né? Uma série, né? Ou seja, então, até os canais fechados e tal, até os canais de documentário, eles têm corrigido, né? Aí, mas não é fácil mudar a concepção, com certeza. Não é fácil. Mas eu penso, então, mas eu concordo que, enquanto uma questão linguística, né? Foi um homem que nomeou, com certeza, não foram as mulheres e por aí vai. Então, basicamente, gente, essa é a argumentação da Jane Simon e da Susan Hanson. A gente não excluir a metade do humano da geografia humana, certo? E um outro texto, que é do Manuel Castells, que não é um geógrafo, que é um sociólogo urbano, ele vai ter um texto, num capítulo do livro que ele publicou, A Cidade, né, e The City and the Grassroots, que seria a raiz da cidade, alguém, né, e ele tem um capítulo 14 que vai chamar, né, Identidade Cultural, Liberação Sexual e Estrutura Urbana, a comunidade gay de São Francisco, né, é o Kaique falou, está mudando, com certeza, a passos lentos, mas está mudando,
Eu penso nessa lógica, né? Mas é igual quando falamos pais, mesma coisa, Rogério. Mesma coisa. É igualzinho, né? Reunião com os pais. Quem vai é só mãe. Reparou? Ou seja, você vai ver, lá tem um ou dois pais, não vai nem o pai. A reunião de pais e mestres, mas não vai nem o pai. Sempre vai a mãe, né? Ou seja, o correto seria o quê? Reunião de pais e mães. Não, cara, eu falei, vai com outro, né, José? Não tô falando de você. Eu também vou. Não é que eu não tô na correria, então eu vou. Mas de forma geral, você vai lá, tem mais o quê? Mãe ou pai? Hein, gente? E isto mesmo. Deveriam ser reunião com os responsáveis. Isso é perfeito. Porque pode ter avó, pode ter avô, pode ter tio, pode ter tia. Ou seja, se vejam, gente, que pequenas mudanças linguísticas, elas alteram o mundo. Vamos pensar. Vocês estão fazendo geografia e tal, daqui um dia e tal, viram professores em alguma escola, e muitos de vocês podem se tornar diretores das escolas. Não podem? Vamos falar, oxalá, né? Oxalá. Hein? Podem ou não podem virar diretor de escola? Podem virar diretor de escola. Com certeza. E daí vocês vão fazer lá uma reunião de pais e mestres. Difícil? Não é difícil, João. Daqui uns dias acontece. Ou seja, vocês vão falar, eu tinha essa intenção, vocês vão fazer uma reunião de pais e mestres? Não, reunião de responsáveis e mestres. Porque é o seguinte, então, mas e a criança que não tem pai? Ou melhor, a criança que não tem mãe? Estão entendendo a violência que se faz com crianças? Faz violência. É violência. Agora, a reunião familiar, né? É por aí, gente. Estão entendendo? São pequenas palavras que mudam o mundo. Muda o mundo. A forma como vocês olham a realidade e como nomeiam a realidade, ela muda o mundo. Né? Isso é muito importante. Então, quando a gente olha, então, num texto, né, quando a gente olha na história, então, possíveis marcos da geografia feminista e sexualidade, ela se refere à geografia lá, o Tatiana Simon, 82, e o texto do Manuel Castells, 83, né, que são, digamos assim, dois marcos e tal. Né? Qual que é o comportamento das produções, né, qual que é o comportamento da produção em gênero e sexualidade no Brasil? Gente, vocês 5 segundos para eu pegar um copo de água, eu estou usando o aparelho e está me arrebentando a boca, aqui sem molhar a minha boca. 30 segundinhos já vem, gente. Obrigado pela paciência, pessoal. Obrigado pela paciência. Água. Não é água, sim. Eu peguei no bebedouro. Não é nada que passarinho não pode tomar. Né? Então, qual é o comportamento dessas produções, né? Quando a gente olha para o Brasil, né? Qual é o comportamento brasileiro naquilo que se refere à produção de gênero e sexualidade? Então, como que a gente pode pensar? Deixa eu voltar aqui. Né? Como que a gente pode pensar? A gente pode pensar, de um lado, a publicação em periódicos, publicação em revistas científicas. E, de outro lado, a orientação nos programas de pós-graduação em geografia. Porque quando vocês querem buscar uma temática, gente, o que está sendo produzido hoje de ponta no Brasil em relação a cada área do conhecimento? Vocês vão buscar onde? Vocês vão buscar na pós-graduação. Porque isso vai levar um tempo para chegar a virar artigo e vai levar também outro tempo para chegar a virar livro ou capítulo de livro. Então, no primeiro momento, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar publicação em periódico e depois, eu busco primeiro orientação de pós-graduação ou dissertação e tese, para ser mais específico, e no segundo momento eu vou buscar publicação em periódico. Qual o comportamento que nós temos em relação à orientação, certo? Em relação à orientação, certo? Então a gente tem ali, ó, tem um site que se chama GeoCaps. E o GeoCaps, então, ele basicamente tem um banco de dados. Né? Anotem isso, gente, porque é o seguinte, isso vai ser útil para a vida de vocês. Né? GeoCaps. Depois dê uma olhada nisso. Né?
Ou seja, o GeoCampus basicamente é um portal da produção que está sendo realizada nos programas de pós-graduação no Brasil. E vocês escolhem a área, no caso seria a área da geografia, né? E no caso da geografia, vejam, gente, de 91 a 2011, foram defendidas nos programas de pós-graduação em geografia 6.700 trabalhos. 6.700 trabalhos. 59% tem a ver com dissertação de mestrado e 40 e poucos por cento com tese de doutorado. Então, nós temos 6.700 de 91 a 2011. Entretanto, desses 6.700 trabalhos, apenas 40 trabalhos estavam relacionados a gênero e sexualidade. Quantos por cento dá disso, gente? Ou seja, 0,87% de dissertação e 0,1% de tese desse volume inteiro aqui. Ou seja, gente, a produção sobre gênero e sexualidade na geografia brasileira, ela não dá 1%. Não dá 1%. Dá 0,8% e 0,1%. As duas juntas não dá 1%. 0,8 e 0,1 é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Só que existe um crescimento do interesse. De 96 até 2000, e de 2006 a 2010. O crescimento do interesse por essas temáticas, ele cresce 1.050%. 1.050%. Mas nós temos no total 40%. De 6.700. De 6.700. Ou seja, seria aquilo que eu falei há pouco para vocês, que tem a ver com a produção de ausência e silêncio do discurso geográfico brasileiro. Ou seja, algumas temáticas são tidas como mais verdadeiras, como se fossem verdadeiramente mais geografias do que outras temáticas. Quando eu penso, por exemplo, em relação a gênero e sexualidade, é isso que acontece. Ou seja, de 6.000 dissertações e teses, eu tenho apenas 0,8 e 0,1 é muito pouco. Ou seja, a geografia brasileira, ela não tem se preocupado em pensar, olha, mas é uma coisa meio louca, né? Porque é o seguinte, aproximadamente 50% no Brasil são de homens e mulheres, não são? São ou não são, gente? Da mesma forma, em relação à raça, etnia. Ou seja, a gente tem mais de 50% de negros, ou considerados, pegar negros, brancos, negros pardos e tal, né? Então, e a produção sobre racialidade e etnicidade da geografia é muito pequena. Muito pequena. Mas existe um crescimento exponencial, né, como a gente pode ver aqui, né, de 1.050% de 2006 a 2010 dessa produção, então, no que se refere à gênero e sexualidade. E qual seria, então, o comportamento, né? Quais seriam as primeiras dissertações ou teses, né, relacionadas com sexualidade, e por aí vai. Ou seja, a gente tem, então, né, em relação a gênero, a gente tem esse comportamento de produção. Em relação a mulheres, a gente tem esse comportamento de produção. E em relação à sexualidade, a gente tem esse comportamento de produção por ano. Em relação à dissertação, já sabemos por onde começar a escrever. É por aí mesmo. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. A primeira dissertação, acho que não foi uma tese sobre gênero, foi publicada em 91. Sobre mulheres em 95. E sobre sexualidade em 2000, um pouco depois. Então, mas quem foram essas pessoas? Olha aqui, ó. Então, a primeira tese foi publicada pela Sônia Calió, na USP. E o título do trabalho dela se chamava Relações de Gênero na Cidade. Uma contribuição do pensamento feminista à geografia urbana. Ou seja, seria entender como que a geografia urbana ela pode ser influenciada, ou pode, o trabalho em geografia urbana, de geografia urbana, ele pode ser maximizado por uma influência que tem a ver com o feminismo. Só o Jorge está sem som ou todo mundo está sem som, pessoal? Hein, pessoal? Todo mundo está beleza? Tá tranquilo? Dá uma olhada na tua conexão para ver se não é a conexão e tal. Né? Então, a primeira tese tem a ver com a Sônia Calió. Foi publicada em 91, gente.
né? Publicado em 91. E temos o quê? Em relação a mulheres. A Lucimar de Araújo, faz favor, Jorge, reconecta. Então, a Lucimar de Araújo defendeu a tese dela em 95, dissertação aqui nesse momento. Seria o trabalho da mulher nos assentamentos rurais. O encontro das glebas, 15 de novembro, Rosana e Areia Branca no Pontal do Parapanema. Ou seja, entendendo a importância do trabalho da mulher no assentamento rural. Então, aqui eu não posso falar o homem assentamento, porque o principal trabalho no assentamento é da mulher. Então, voltando naquela argumentação que eu tive com vocês. E em relação à sexualidade, a gente tem lá, né, o Carlos da Silva, que foi publicado em 2000, né, que a tese dela, a tese, né, dele tem por título, né, foi publicado foi defendido na UFRJ, né, o título é Os Territórios da Prostituição na Cidade do Rio de Janeiro, de 1841 a 1925, trabalha com geografia histórica. Ou seja, pensando a Organização Espacial da Prostituição numa grande cidade do Brasil, que seria a primeira publicação. Quando a gente pega na Organização Espacial dessa produção, gente, o que nós temos? Olha aqui, ó. Então, nós temos, então, cada ponto, né? Vocês estão vendo bem esse cartograma, né? Estão vendo bem? Então, vejam aqui, ó, que pelo tamanho do ponto, né, pelo tamanho do círculo, né, da circunferência, eu tenho o número de teses e dissertações, que eu fiz isso somente, né, tese e dissertação. Então, vejam aqui, quais são as principais universidades. Ou seja, a gente tem ali, ó, a UEP, no caso, que a gente orienta a dissertação e tese sobre gênero e sexualidade, mas também tem a Federal do Paraná, tem a UEM, não tem nenhuma na UEL, não tem nenhuma na Unicentro, olha, tem na Federal do Rio Grande do Sul, Santa Maria, na USP, na Unesp, UFRJ, na Federal de Goiás, na Federal da Bahia, Federal de Pernambuco, Federal da Bahia, Federal do Amazonas e Federal de Rondônia. Quantos programas de pós-graduação em geografia a gente tem no Brasil, gente? Muito programa. Entretanto, a produção é muito pequena, se materializando naqueles 40 trabalhos que eu botei para vocês lá. Ou seja, novamente, isso fortalece a argumentação de que a geografia brasileira, ela tem produzido uma ausência e um silêncio no que se refere à discussão de gênero e sexualidade. E não obstante, como eu falei para vocês, em relação àqueles 3 textos, né, publicados no inglês, existe o reconhecimento de 2 subcampos da geografia. Um tem a ver com geografia feminista e outro tem a ver com geografia das sexualidades. Quando a gente pensa na publicação, no mapeamento das publicações brasileiras, da produção brasileira, e eu vou pegar só um triênio 2010 e 12. Então, até 2012, gente, de 69 a 2012, foram publicados no Brasil 6.900 artigos. 6.900. E de 6.900 artigos, nós temos apenas 150 artigos relacionados com mulheres, gênero, sexualidade e raça e etnia. Ou seja, de 6.000, nós não temos 3%. Da mesma forma, aliás, aquele mesmo quadro que nós temos em relação à dissertação e tese, isso também vai ocorrer em relação ao artigo. Ou seja, a geografia brasileira, então, volto a afirmar isso, a geografia brasileira tem produzido um não dito geográfico, naquilo que se refere a gênero e sexualidade, mas também a mulheres. Pouco se fala no assunto. Pouco se pesquisa, Zani, sobre mulheres, pouco se pesquisa sobre gênero, pouco se pesquisa sobre sexualidade e pouco se pesquisa em raça e etnia. Mas vamos pensar, mulheres têm o tabu e tal, pouco interesse em falar sobre o assunto, com certeza, José. Pouco interesse em pesquisar sobre esses assuntos. Pequeno interesse em trabalhar com isso. E quando eu pego, então, o crescimento, né, de 2000 até 2012, vejam que eu tenho um crescimento considerável aqui. Crescimento considerável, veja. De 96 a 2000, a gente tinha 2 artigos apenas em relação a gênero, só gênero. Entre 2005 e 2014, nós temos 37, e vai de 2011 a 12, 44. Então, quanto mais se pesquisa, mais é publicado. Isso mesmo, Zeni. Zeni, para você ter uma ideia, então, isso reflete o preconceito. Isso. Preconceito temático. Preconceito temático. Então, para entender, Zeni, então, quando eu faço uma pesquisa, basicamente, essa pesquisa,
ela vai se materializar num artigo, como aqueles que vocês estão lendo na plataforma, e num outro momento ela pode se materializar num capítulo de livro, ou também em um livro, né? Eu não publiquei a minha dissertação em livro e não publiquei a minha tese em livro. Eu transformei a minha dissertação e a minha tese em artigos e em capítulos de livro. Mas existem outras pessoas, por exemplo, eu tenho uma orientanda, que é a Adelaine Elis Carbonaro dos Santos. Ela trabalhou com sexualidade de espaço escolar. E daí a gente trabalhou com a dissertação dela e publicou, através da dissertação dela, um livro. Então, seria como você está falando. Quanto mais se pesquisa, mais se publica. Porque o objetivo de uma publicação, Zeni, e todos vocês, é divulgar conhecimento. Ou seja, é fazer com que um número considerável de pessoas em crescimento acesse aquilo que o conhecimento científico tem produzido de conhecimento, né? Então, pesquisa ela sempre busca se materializar em artigo científico, em artigo publicado em revista, mas também em relação em capítulo de livro, mas também em livro. Mas eu quero chamar a atenção do crescimento de interesse, mesmo que isso mostre, né, um preconceito em se trabalhar com isso. Esse gráfico também mostra um crescimento de interesse em trabalhar com gênero, especificamente em gênero. Tem homens, né, e mulheres. Quando a gente pensa em sexualidade, olha, 91, 95, 96 a 2000, 2000, 2005, tem um artigo. O preconceito é muito maior em relação à sexualidade. Entretanto, nós temos um boom de produção. Nós temos um boom de produção naquilo que se refere à sexualidade, em 2006 e 10. E a gente pensar de 11 a 14, isso que vai para 25, mais ou menos, meia década, né? Então, aqui de 2 anos, 14. Então, se em 2 anos foi 14, ia para 35. Pegando aqui, então, cada ano 7, né, nessa lógica. A gente teria, então, 2006 e 10, 18. E 2011 a 15, iria para 35. Mostrando, então, um boom das discussões no Brasil em relação à sexualidade em específico, certo? Na geografia. Então, ou seja, a gente tem a produção de gênero, ela é pequena, ela está em crescimento. A discussão de sexualidade, ela também é pequena, mas está em crescimento. Aqui não coloquei gráficos sobre racialidade e etnicidade, mas também tem um crescimento considerável, pequeno, mas é um crescimento considerável, do interesse dos geógrafos e geógrafas em trabalhar com gênero e sexualidade e racialidade e etnicidade. Só que uma terceira que nós fizemos, gente, ela está relacionada com aquilo que os pesquisadores registram, né? Sim, professor, anda-se muito tabus, mas estão, com certeza, Juliano, com certeza. Tem muito tabu em relação às temáticas. Mas é o seguinte, é aquela coisa insistente, Juliano. Para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então, existe um tabu considerável em relação a um conjunto de temáticas, na ciência como um todo, mas também na geografia, né? O João, questão delicada de trabalhar, com certeza, né? Mas quando você tem pesquisa científica, o delicado se torna, né, elemento da produção do conhecimento científico, né? Então temos o quê? Né? E eu ia falar da minha carreira, né? Gente, é o seguinte, o que eu fiz na minha monografia? Então eu queria trabalhar com pobreza urbana, né? Eu acho que eu devia ter começado com isso, né? Essa webconferência. Então eu queria trabalhar com pobreza urbana. E trabalhando com pobreza urbana, a minha ideia é o seguinte, que dependendo da localização que uma pessoa tinha, dependendo da localização, a residência de uma pessoa no espaço urbano de Ponta Grossa, se eu tinha 2 pessoas pobres, um homem ou uma mulher, então, um homem ou uma mulher residindo perto do centro, e um homem e uma mulher residindo na periferia da cidade, né, a localização da pessoa enquanto residência no espaço urbano, ela seria um elemento que constituiria a pobreza da pessoa. E isso estaria relacionado com uma frase do Milton Santos. Ele tem um livro que chama O Espaço do Cidadão, e dele fala o seguinte:
né? Porque tem uma linguagem falocentrada, mas enfim, né? O que ele fala tem a ver com pobreza. Ele fala bem assim: o homem vale pelo lugar onde está. Olha a frase. Um homem vale pelo lugar onde está. O seu valor enquanto produtor, consumidor e cidadão depende da sua localização no território. Vejam que essa frase, gente. Veja que essa frase, olha aqui, ó. Um homem, né, vale por onde está, né? Sua valorização, né? Sua valorização como, né, produtor, consumidor e cidadão, gente. Cidadão. Eita. Cidadão depende de sua localização no território. Ou seja, gente, uma pessoa vale, o valor de uma pessoa vale por onde ela está. Vale por onde ela está. São valores capitalistas, gente. E vale por onde ela está. Então, o seu valor como produtor, consumidor e cidadão depende de sua localização no território. Então, um homem vale por onde está, vale em relação a onde está. Né? E daí, na minha ideia, qual era? A minha ideia é o seguinte: quanto mais perto do centro, mais possibilidade. Mas essa citação, Zeni, essa é a citação do Milton Santos. E é isso aí, Zani. Né? Infelizmente, é isso mesmo. É isso mesmo. Quem que vale mais na nossa sociedade? Uma pessoa que mora no centro ou uma pessoa que mora numa favela? Me digam. Quem que vale mais? Quem vale mais em nossa sociedade? Quem tem mais valor? Uma pessoa que mora no centro ou uma pessoa que mora numa favela? Né? Uma cidade pequena, como a minha, invisível, com certeza, José. É uma verdade, infelizmente, mas é isso mesmo, no centro. Então, na minha ideia, eu tinha, então, uma pessoa que morava perto do centro, né, ela teria mais condições de sobrevivência do que uma pessoa que mora na periferia. Mas a minha ideia inicial era o quê? Trabalhar com deslocamento cotidiano intra-urbano. Eu vou trabalhar com deslocamento cotidiano e daí vou entrevistar, vou aplicar um questionário a homens e mulheres que são responsáveis pelo domicílio particular permanente, certo? Que residem em duas áreas em Ponta Grossa, uma é a Vila Nova, que fica a 1.000 metros do centro, 1 quilômetro do centro, e o Dom Bosco, que fica a 6 quilômetros do centro. E os dois locais, eles têm as mesmas características socioeconômicas, o mesmo conteúdo social. Dom Bosco e Vila Nova. E apliquei um questionário, buscando levantar as características de deslocamento cotidiano intra-urbano, né? Só que, ao invés de aplicar só a homens ou só a mulheres, eu apliquei um questionário para compreender, né? Eu aplicava, às vezes, a homens, algumas vezes às mulheres, mas a minha ideia era levantar, né, a informação, né? A minha ideia era saber quantas vezes uma pessoa, um homem, uma mulher que era responsável pela casa, né, ela saía de casa. Então, no primeiro momento, então, eu agrupei homens e mulheres Dom Bosco e homens e mulheres em Vila Nova, e tanto em relação a Dom Bosco quanto em relação a Vila Nova, eles tinham os mesmos perfis de deslocamento. Então, eles tinham a mesma intensidade de deslocamento. Então, Dom Bosco, quanto em relação a Vila Nova, eles acessavam com a mesma intensidade o centro da cidade ou outros locais. Só que eu tinha feito um levantamento em relação a homens e mulheres. E o que os dados me mostraram? Os homens se deslocam a maiores distâncias e com uma maior intensidade. E as mulheres se deslocam a menores distâncias e com uma menor intensidade. Tanto em relação a Dom Bosco, quanto em relação a Vila Nova. Ou seja, homens vivenciavam o espaço urbano de forma mais intensa. E as mulheres vivenciavam o espaço urbano numa intensidade menor, né? Foi esse elemento empírico que literalmente me empurrou para discutir gênero. Ou seja, entendendo o gênero enquanto conjunto de ideias que uma cultura específica constrói em relação ao que é ser homem e ao que é ser mulher. Mas não finalizei o campo. Voltei para Dom Bosco, para a Vila Dom Bosco, voltei para Vila Nova e fiz uma pergunta muito básica para homens e mulheres. Quais são
as obrigações que um homem e uma mulher devem ter num casamento. Tanto homens e mulheres me falavam a mesma coisa. Ou seja, a obrigação de um homem num casamento é ser o responsável econômico pela casa, trabalhar, que foi o que foi trabalhado aqui, que vocês falaram e tal. Homem que não trabalha não merece casar, ou não pode estar casado. Homem vadio não tem que casar. Né? E qual era a responsabilidade das mulheres no casamento? Fazer compras, pagar contas, levar filhos à escola, ao médico, cuidar da casa. Novamente, a gente tem a confirmação da discussão que tem a ver com o conceito de gênero. Que gênero é um conjunto de ideias que uma cultura específica constrói em relação ao que é ser homem e mulher. Entretanto, então isso foi feito em minha monografia, eu publiquei até um artigo sobre isso, que é o tradicional. Publiquei até um artigo sobre isso, né, que foi publicado na Revista de História Regional. Isso foi quando? Foi 2006 ou 2007. Né? Existia um grupo que não correspondia com esse mundo visto de forma bipolar, como, né, como a gente já trabalhou, né, no começo dessa webconferência, né, qual é esse grupo, né, que não corresponde, né, com esse mundo visto de forma bipolar? São as travestis, né, e compreendendo as travestis enquanto um homem, no sentido fisiológico, que se relaciona com o mundo como mulher. E a vida delas, gente, é uma vida de pedreira, constante. Elas não conseguem estudar, foram expulsas de casa muito cedo e tal, parará. E a única possibilidade que nós, enquanto sociedade, restamos para elas, se refere à prostituição. Então, na dissertação, eu busquei compreender, então, a relação entre território da prostituição e vivência travesti, né? Mas pode ser o contrário, ou até mesmo tudo ser compartilhado em razão às obrigações do lar. Com certeza, Ney. Com certeza. Isso não é homogêneo, é heterogêneo. Concordo com você. Mas por isso que tem a ver com pesquisa, né? O grupo que eu trabalhei ia para essa parte, tinha essa configuração social, esse tipo de relações sociais. Por isso que quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu tenho que falar de quem eu estou falando, ou sobre quem eu estou falando, está entendendo? Ou por quem eu estou falando. Ou seja, o grupo tinha configuração, mas pode ser o contrário, com certeza. Na minha casa, por exemplo, é o contrário. Existem obrigações compartilhadas em casa. Só que isso é um contrato que é feito em minha casa, minha esposa. Eu não posso generalizar no meu caso particular. Quando eu trabalhei com o grupo tinha essa configuração. Voltando para a dissertação, então eu trabalhei com a relação, né, entre o território da prostituição e o sujeito travesti, entre as travestis, né, das travestis. Então, ao mesmo tempo que esse grupo se apropriava de áreas e instituía nessas áreas um território da prostituição, existia uma elaboração do que era ser travesti para o grupo, entendendo a travesti em elemento identitário. Só que no final da tese, algumas travestis me contaram que existia uma prática, né, no grupo que se refere àquilo que pode ser chamado das ciganas. Né, das ciganas. São travestis que migram de território em território, de cidade em cidade. Que daí a ideia, então, na tese, era compreender como que as práticas territoriais da prostituição travesti, que estão presentes nos espaços intraurbanos do sul do Brasil, eles potencializam conexões entre territórios nacionais e transnacionais. Então, eu trabalhei com esse deslocamento das travestis entre o sul do Brasil, envolvido com prostituição. Entendendo aquilo que elas, né, me proporcionaram de conhecimento, instituindo aquilo que pode ser chamado de território descontínuo da prostituição no sul do Brasil. E um território descontínuo, conexão com a Europa, certo? Então, isso tem a ver com uma trajetória de pesquisa. Né? E as trajetórias de pesquisa, né, a gente falou que pouco trabalho em relação a sexualidades, a geografia, de gênero e sexualidade na geografia. A gente continua a insistir nisso. A gente continua a trabalhar com isso. Ou seja, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Ou seja, agora eu tenho ido para uma ideia de trabalhar com gênero e religião. Né? Até eu tenho um orientando de PIBIC, que é o Antônio Burnatti, que é colega de vocês, né? Que ele é orientando o meu de iniciação científica. E ele trabalha com um discurso de gênero e diversidade sexual na Igreja Católica. Né? Então, eu tenho ido para pensar agora uma relação entre gênero e sexualidade também,
né, em discurso religioso. Então, isso vai se consolidar. Eu falei tudo isso para vocês para sustentar a afirmação de que os professores eles vão estabelecendo linhas de pesquisa. Eu não sei se vocês já entraram na plataforma Lattes. Vocês já entraram na plataforma Lattes? Ou seja, eu consigo... a plataforma Lattes é uma plataforma... O currículo, basicamente, é assim, ó. Currículo Lattes. Então, se eu colocar a plataforma Lattes, o currículo Lattes, eu coloco o meu nome lá, Márcio José Ornac. Eu consigo... A pessoa que faz a consulta consegue ver toda a produção que um professor realizou ao longo da vida e quais são as linhas de pesquisa, então, que ele tem produzido conhecimento, tem produzido pesquisa. E quando a gente olha, então, a produção geográfica brasileira colocada nos currículos, a gente tem um conjunto considerável de publicações, de perspectiva de pesquisa, ou seja, ó, a gente tem a gente busca na plataforma lá, currículo do CNPq, e quais são as temáticas que me apareceram, olha aqui, ó. Relação entre mulheres e cultura, movimentos sociais, trabalho cotidiano e gênero, a valorização da obra de Simone de Beauvoir para as ciências sociais, planejamento urbano e gênero, questões de gênero no movimento sem terra, cruzamento entre gênero, raça e uma feminização da pobreza, migração nacional e internacional, ações de ausência de cilindros geográficos, que é um texto que a gente colocou para a Joseli Maria Silva, a instituição do espaço paradoxal, interseção de sexo, gênero e desejo, espacialização das homossexualidades e violência, criminalidade e gênero. Veja que o range de possibilidades naquilo que se refere a gênero e sexualidade é muito grande. Né? Até a Zeni, né, eu vou pegar aqui uma coisa que a Zeni falou aqui, né? Olha, quando eu era mais nova, eu não pegava para ler livro que tivesse como tema sexo, pois pensava ser um livro que ensinaria coisas erradas. Ou seja, a ideia, gente, né? A ideia é produzir inteligibilidade para toda ação humana. Para toda ação humana. Ou vou falar para vocês uma frase, que era o Denis Cosgrove. O geografia está em toda parte. A geografia está em toda parte. Então nós temos o quê? Nós temos uma pluralidade de possibilidades naquilo que se refere às reflexões sobre gênero e reflexões sobre gênero ou sexualidade. Da mesma forma, vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, né, gente? Estão me deixando sozinho aqui, né? Pessoal. Estão aí, né? Deus do livre. De vez em quando dê um ok, que me sinto muito solitário, que vocês não falam nenhum ok, sim, beleza. Opa, beleza. Então, tá todo mundo ligado, ó, agora curti. Agora não para de aparecer ok, de corpo e alma. Da mesma forma, ouvindo, professor. Obrigado, Gisele. Obrigado. Só aprendendo ouvindo. Beleza, obrigado, Juliana. E todo mundo que me respondeu, né? Rogério, Andréia, José, Dulce, Mara, Thiago, Iselino, todo mundo. Eliezer, muito obrigado. Então, da mesma forma que a gente tem, então, um range considerável de possibilidades de reflexão sobre gênero e sexualidade na geografia, a gente também tem muito evento acontecendo, gente. Evento de geografia acontecendo. Olha, eu vou dar esses exemplos aqui, ó. O Simpósio de Espaço e Cultura, que é do NEPEC, lá na UERJ. O encontro do Fazendo Gênero, lá em Florianópolis, que é na UFSC. O Simpósio Nacional de Geografia Urbana, que é o Simpurb, certo? O encontro de pós-graduação e pesquisa em geografia, que é o ENAMPEG. Mas também o primeiro Simpósio Latino-Americano de Geografia, Gênero e Sexualidades, agora, né? E a gente já teve o terceiro, então, o primeiro seminário, né, latino-americano de geografia e gênero, né, que foi Espaço, Gênero e Poder Conectando Fronteiras, que foi da União Geográfica Internacional, aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá uma parceria entre a UEPG e a PUC. O segundo seminário latino-americano, né, ele aconteceu lá na Unir, lá em Porto Velho. O terceiro seminário latino-americano de Geografia, Gênero e Sexualidades, ele aconteceu na Cidade do México. Em todos eles eu fui, na Cidade do México. E agora, o quarto seminário latino-americano de Geografia, Gênero e Sexualidades, ele vai acontecer em Tandil, lá na Argentina. E o quinto, nós estamos pensando em trazer para Ponta Grossa. Mas então, vejam, que existe um conjunto de eventos acontecendo sobre gênero e sexualidade. Né? Então, vou fazer uma análise básica aqui do evento que aconteceu lá na Unir, em Porto Velho. Então, olha, que foram apresentadas discussões de pesquisadores e pesquisadoras de 32 universidades
federais e estaduais. 32 universidades, gente. E de 2 estudos de pesquisa, que é IF, né? 2 IF. Ou seja, isso tem se capilarizado na geografia brasileira. Tem se capilarizado na geografia brasileira. Então, no primeiro momento, a gente tinha uma pequena produção, isso tem se ampliado, tem aumentado, tem se capilarizado, né? Em várias universidades do Brasil. Mas quando eu olho, por exemplo, em relação a gênero e sexualidade, eu queria ir mais longe com vocês ainda. Essa cena aqui é uma cena do filme que eu falei para vocês. Gente, é o seguinte, eu tenho 2 problemas. Um problema é que eu tenho muita coisa para fazer. E a segunda é que eu esqueço das que eu falo. Então eu prometi para vocês o filme lá, As Montanhas da Lua. Se eu não colocar até amanhã esse filme para vocês, manda uma mensagem, pessoal, avisando: ô, professor, e o filme? Estamos esperando o filme aqui, tá bom? Alguém de vocês pode mandar um monte de mensagem: ô, professor, lembra do filme? Não esqueça do filme. Eu mando para vocês o filme, tá? E essa imagem aqui, basicamente, é uma imagem do Richard Burton, desse geógrafo da Royal Geographic Society. E ele foi um geógrafo muito interessante, né? Muito interessante porque... Obrigado, André. Muito obrigado, senhorita André. Eu sei que você vai lembrar. André manda no WhatsApp: ô, Márcio, e o seguinte, e o vídeo, e o filme, né? Então temos o quê? Temos uma possível genealogia. Quando que a geografia... qual é a reflexão, a publicação mais antiga da geografia, né? Olha, que eu posso deixar, né? Sabe, André? Mas pode deixar, mas eu agradeço por lembrar, porque daí eu tenho o link, só colocar aí para vocês e tal, né? Então o interesse, gente, pelo gênero e pela sexualidade, ele data da segunda metade do século XIX. Mas os caras começaram a pensar em gênero e sexualidade agora na geografia. Não! Eles começaram a pensar em gênero e sexualidade na segunda metade do século XIX. E isso estava relacionado, gente, com a modificação de uma série de práticas discursivas, que tinha a ver com direito, medicina e religião, segundo o Michel Foucault. Mas também de outros discursos que estavam relacionados com a arte, pornografia, antropologia e também da literatura de viagem, né? E esse geógrafo aqui, ele é um geógrafo, digamos assim, que ele seria uma das genealogias mais antigas. Opa, pulei aqui, desculpe. Né? Seria das mais antigas da geografia mundial. E ele propôs uma coisa, gente, uma coisa muito interessante, muito interessante, que se refere a uma coisa que ele chamava de Zotarctic Zone. O que seria a Zotarctic Zone? Seria a zona de Zotades. Né? E essa zona de Zotades, por que a zona de Zotades? Então, os Zotades era um escritor grego e tal, né? E quando você lia, quem que esse cara, né? Então, você pegava um texto dos Zotades e quando você lia de trás para frente, ele tinha conteúdo erótico, né? Esse é o cara que os Zotades, né? Os Zotades. E o que seria, então, a Zotarctic Zone? Seria uma área localizada entre latitudes 30 e 43, onde a pederastia era uma instituição bem estabelecida. Ou seja, o que seria pederastia? Né? A pederastia seria a relação de homens com homens. Ou seja, a Zotarctic Zone era uma área onde a pederastia era uma instituição bem estabelecida. Ela se localizava entre, aqui, 30 e 43 graus norte. Ela se estreitava no Oriente Médio e ela voltava a se alargar na Ásia. E no Novo Mundo, que seria a América, isso era tranquilo de encontrar. E com isso, ele criou, então, o Richard Burton, ele criou um novo conceito da sexualidade, que era o homossexual. E, basicamente, o mais importante na obra do Richard Burton, isso é muito importante, o mais importante na obra dele, certo? Foi a importância dada pelo geógrafo ao espaço no sexo e nas sexualidades. Ou melhor, em saber como as relações sociais eram espacialmente constituídas e contestadas, gente.
Essa compreensão da geografia cultural, gente, ela começou a ser trabalhada pela geografia cultural, sabe quando, gente? Basicamente, lá na década de 80 e 90 na geografia. Certo? Basicamente, década de 80 e década de 90. Década de 90, para ser mais específico. Certo? 80 e 90. Então, existe uma genealogia bem antiga em relação à gênero e sexualidade, que se refere ao senhor Richard Burton. Richard Burton. Que depois eu vou estar passando para vocês, certo? O link do download do filme, para que vocês possam assistir esse filme, né? Que é um filme muito interessante para pensar a geografia. Só que é o seguinte, quando a gente pensa, então, em produção de forma geral, gente, a gente tem 3 ondas. De forma geral, o feminismo, né? E a geografia nesse bolo e tal de discussão. A geografia, de forma geral, né, a discussão sobre o feminismo, ela tem 3 ondas. E quais seriam as ondas? 3 ondas, então, a primeira onda foi no século XIX e começo do século XX. Basicamente, essa onda, ela buscava direitos civis, ou igualdade de direitos civis para as mulheres. Já assistiu às sufragistas? Hein, gente? Esse filme aqui, ó. As sufragistas. E esse é um filme para assistir, é obrigatório, que tem a ver com a luta das mulheres pelo direito de voto. Pelo direito de voto. Então, isso aí é um orgulho na Netflix, que tem esse filme lá na Netflix. Para quem tiver Netflix, é muito bom esse filme. Muito bom. Então, basicamente, as sufragistas falam da primeira onda do feminismo. A segunda onda tem Netflix, esse filme mesmo, né? Então, a segunda onda. Então, isso no final do século XIX e começo do século XX. Mulheres não tinham direito ao voto. Certo? Em quais países essa aconteceu? Inglaterra, França, Estados Unidos e Espanha, né? Só que isso adormece, isso vai ressurgir, né? O movimento feminista enquanto movimento social. Ele vai surgir na década de 60 e 70. Em quais países? Estados Unidos e França. Nos Estados Unidos, a partir de um feminismo da igualdade, e na França, um feminismo da diferença. E a terceira, ela vai se colocar na década de 80, a partir da década de 80, a partir do paradigma da incerteza. Né, a partir da incerteza na produção do conhecimento científico e do tensionamento a todos os alicerces que constituem a produção do conhecimento científico. E 2 nomes muito importantes se referem ao e Jacques Derrida. Mas se a geografia feminista surge, ela vai surgir quando? Na segunda onda. Ela vai surgir na segunda onda. A geografia feminista tem no YouTube também. E a geografia feminista surgindo na segunda onda, década de 70, a gente pode falar o seguinte, ó, muito obrigado, André, valeu pelo serviço, hein? Obrigado mesmo. Né? Então, a geografia feminista ela vai surgir na segunda onda, e desde então, tem se visualizado no mundo um conjunto de cursos oferecidos em vários programas de geografia, e de universidades de vários países como Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Canadá, Jamaica, Suíça, Índia, Argentina e qual país mais? Brasil. Para vocês terem uma ideia, gente, e não estou me gabando, né? Sabe qual foi a primeira universidade no Brasil a ter uma disciplina sobre geografia feminista, ou geografia e gênero, ou geografia e sexualidades? Sabe qual foi? Adivinhem. Qualquer UEPG. E isso tem se espalhado por outras universidades no Brasil, certo? Olha, para vocês terem uma ideia, vocês têm disciplina, procurem nos cursos de geografia à distância no Brasil, quantos cursos tem disciplina de gênero e sexualidade? Muito poucos. Eu diria que talvez só o EPG tenha. Só na disciplina da UAB tenha isso. Essa discussão sobre gênero e discussão sobre sexualidade, né? Aqui eu posso pular, que é específico para vocês, né? A gente tem pouco tempo. Eu queria passar para vocês basicamente, né? Aqui isso daqui, né? Ou seja, o que tem sido o que você não tinha ouvido falar? Conta para mim. O que você não tinha ouvido falar? Hein, José? Conta para mim.
Ele já fala ali. No RPG tem você, Joseli, encabeçando. Bombas. Isso daí. Eu, a professora Joseli Maria Silva. E a professora Joseli. Então, o que nós temos nesse quadro aqui, basicamente, gente? A gente tem 4 tradições daquilo que tem sido feito na geografia feminista ou na geografia das sexualidades. E eu vou focar especificamente com vocês, depois está no meu artigo lá, que eu deixei para vocês, mas basicamente eu quero pensar nos tópicos de pesquisa. Isso aqui é muito importante, né, que tem sido feito em relação à geografia feminista, né, e geografia das sexualidades. O que temos? Ó? Mulheres na cidade. Olha, tudo isso é pesquisa de geografia, gente. Nossa, da onde esses caras aí vão tudo pro inferno, trabalham com gênero. Estão vendo a parada aqui? Então, trabalhar com mulher na cidade é trabalhar, vai pro inferno. Vamos tudo pro inferno, então. Você vê, nossa, né, isso aí vai destruir a família. Da onde, velho? Da onde? Estão entendendo? Da onde trabalhar com mulheres, velho? Né? Português, claro. Meu chapéu, da onde trabalhar com mulheres na cidade é destruir família. Da onde trabalhar com mulheres em emprego é destruir família. Da onde trabalhar com mulheres em desenvolvimento é destruir família. Certo? Ou seja, seria trabalhar com as temáticas. O senhor não é belo, recatado e dolar. Com certeza. Não sou belo, nem dolar. Não, dolar eu sou. Dolar eu sou. Não sou belo, não sou recatado, mas dolar eu sou. Né? O que destrói é o caráter. Com certeza. Essa gente mais perturbada, gente. Né? Gente perturbada. Então, o que acontece? Então, quais são os tópicos de pesquisa? Que a gente tem pouco tempo para fechar a webconferência. Então, seria mulheres da cidade, mulheres em emprego e mulheres em desenvolvimento. Mas também pensar a relação entre capitalismo e patriarcado. Pensar a estrutura espacial e social do trabalho doméstico. Pensar papéis de gênero no tempo. Pensar formas eurocêntricas de conhecimento. Pensar planejamento de gênero e desenvolvimento. Pensar diferença da vida. Pensemos, aquilo que vocês são em específico é uma coisa quando vocês eram jovens. Agora é uma coisa quando vocês são adultos. E vai ser outra coisa quando vocês forem idosos. E essa diferença, ela acontece entre homens e mulheres. Pergunte para os seus avós, pergunte para a sua avó e para o seu avô, né? Quais são as mudanças que eles tiveram ao longo da vida. Como era quando era adolescente, quando era jovem, quando era adulto, quando era meia-idade e quando é agora. Então, isso tem a ver com geografia feminista. É temática de geografia feminista. Mas também pensar, olha, lá no finalzinho que vai ter alguma parte de sexualidade. Então, a gente tem conhecimento situado, sexualidade e espaço, né? Cursei de diversidade étnica, racial e de gênero em 2011 no teatro. Então, olha que massa. É o curso, né? É o curso que a gente... Né? O curso de extensão, né? Deve ser, né? Acho que deve ser, né? Então, né, é isso, é o curso que a gente deu, né? Lá para trás, um curso de extensão, né? Então, ou seja, o conhecimento situado, sexualidade e espaço, o corpo e identidades políticas, e imaginário e espaço simbólico. Vejam quantas temáticas que podem ser trabalhadas, né? Ou que têm sido trabalhadas, melhor, né? Que têm sido trabalhadas naquilo que se refere a gênero e naquilo que se refere à sexualidade. E com isso, ou seja, além, gente, além da grande produção, né, além do grande desenvolvimento das discussões sobre gênero e sexualidade, todo esse desenvolvimento tem que ser colocado nessas revistas aqui. Ou seja, essas revistas são a demonstração da força dessas discussões. Depois dê uma olhada, gente. Olha aqui nessas revistas, olha aqui, ó, a gente tem, olha aqui, ó. Tem a Gender Place Indicator, certo? A Gender Place Indicator é uma revista internacional, digamos assim, é a revista mais bem qualificada, é uma revista que concentra as discussões sobre espaço, gênero e sexualidades. Mas uma revista, a gente tem outras, né? Tem a Society and Space, tem a Progress Human Geography, tem a Transaction of Institute of the British Geographers, tem a revista Area, tem a revista Annals of the Association of American Geographers, tem a revista Sexualities, que não é da geografia, mas também publica artigos de geógrafos que trabalham com sexualidades. Também tem a revista Gender Society, que trabalha com, publica artigos de geógrafos que trabalham com gênero, e essa daqui que é a Rock and Roll, certo? Essa daqui
que é a Rock and Roll, que ela é uma revista, gente, da UEG, que se chama Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero. A gente lançou essa revista em 2010 e até agora a gente tem 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A gente vai lançar o 8º número, né? A gente tem 16, não, a gente está no 8º volume. A gente tem 16 números lançados. E se a gente multiplicar 16 por 10, no mínimo, só nessa revista, nós já foi publicado mais de 150 artigos sobre gênero e sexualidade na geografia brasileira. Então é muita coisa sendo publicada, mostrando, como eu falei para vocês, este grande crescimento da produção. Além desse crescimento que tem sido visualizado na produção sobre gênero e sexualidade, a gente também pode pensar em seções específicas de organizações geográficas. Né? Já ouviram falar na AGB? Hein, gente? AGB? Nossa, o que eu fiz aqui? Ah, voltou. Já ouviram na AGB? Já ouviram falar? Então, depois dei uma procurada também na AGB. Na AGB nós não temos isso, que é a Associação de Geógrafos... tá feio o acento aqui. Geógrafos Brasileiros, também conhecida como AGB. Também conhecida como AGB. Ou seja, no mundo existem outras associações de geógrafos. No caso, por exemplo, dos geógrafos norte-americanos, tem lá Association of American Geographers. Dentro da Associação de Geógrafos Americanos, existe um grupo de trabalho que se chama Grupo Especial, Perspectiva Geográfica sobre as Mulheres, um grupo especial para isso, para trabalhar especificamente com isso. Tem lá na Royal Geographical Society, que é a Sociedade Geográfica Real. Isso o filme fala. Aqui, eu não tinha ouvido falar nisso. Né? Então, lá na Inglaterra, vocês vão ver no filme. No filme fala, no filme lá das Montanhas da Lua, por isso que eu peço para vocês me lembrar, para dar o filme para vocês lá, o filme fala da Royal Geographical Society. E a Royal Geographical Society é a Sociedade Geográfica Real que faziam parte, né? Que faziam parte, com certeza. Sabia que a gente pode se associar, André? Só que tem que pagar por ano, né? Tem que pagar aqueles credenciamento e tal. Mas sabia que dá para associar? Dá para se associar nesse troço. Ou seja, eu posso me associar na Royal Geographical Society. Imagine, o professor Márcio da aula no EPG, ele também é um associado da Sociedade Geográfica Real da Inglaterra. Ou seria legal, né? Seria bem legal. Né? Então, dá para se associar em outras associações de geógrafos. Então, olha, na Royal Geographical Society, with the Institute of the British Geographers, tem um grupo, né? Olha, isso mesmo, o André lembrou, assim eu fiz na época da UEPG, na AGB, porque fui em congresso, isso mesmo. É isso daí, André. Né? Então, na Royal Geographical Society, tem um grupo lá, mulheres, né? Tem, um grupo de estudos sobre geografia e mulheres, no Institute of British Geographers. Tem um grupo de estudos sobre mulheres dentro de uma associação de geógrafos. Também tem um outro grupo olha aqui, Grupo de Estudos sobre Geografia e Mulheres Canadenses, ou melhor, Grupo de Estudo Canadense sobre Geografia e Mulheres, na Canadian Association of Geographers. E o último seria a International Geographical Union, que seria isso, depois de uma olhada, gente, eu acho que de todos eles, o mais interessante é o International Geographical, International Geographical Union. International Geographical Union, né? E dentro da União Geográfica Internacional. Dentro da União Geográfica Internacional, não internacional. 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 Né? Então, dentro
da International Geographical Union tem uma comissão sobre geografia e gênero, gente. Ou seja, tudo isso, né, eu penso que tudo isso, a minha compreensão, né, eu penso que tudo isso é argumento que fortalece a afirmação, fortalece a argumentação de que existem dois subcampos da geografia. Um campo que tem a ver com geografia feminista e um campo que tem a ver com a geografia das sexualidades, né? Essa aula, né, entendam essa aula, essa webconferência, enquanto uma introdução a essas discussões. Não entendam essa webconferência, pessoal, enquanto um ponto de chegada, mas sim enquanto um ponto de partida das leituras que vão estar se estabelecendo ao longo da disciplina, né? Como eu falei, a gente vai ter 3, porque o assunto é bem vasto, como o José Ferreira Gandra falou, né? O assunto é bem vasto, mas eu penso que para a formação específica de vocês, para, né, aquilo que se demanda de conhecimento em relação à geografia feminista e a geografia das sexualidades, né? A Dulcemara falou bem assim, a prova vai ser fácil como esta web. Bem, olha, Dulcemara, eu não acho. As minhas provas são difíceis, porque basicamente as minhas provas, elas estão baseadas no quê? Ela falou, duvido. Ô, José, assim não dá, né? Isso aí eu vou entender como uma grande piada, sacanagem. Bem, credo, gente, vocês falam assim, nossa, agora todo mundo fica metendo sarro agora, né, também, né, de informática tava show, curtiram curtiram de fato. É o seguinte, mas também se fosse igual naquela prova, vou falar uma coisa, né, largue mão, né. Bem, gente, basicamente o que a gente fez foi deu para rir na prova de informática, o Evelyn, o malvadeza, eu vou começar. Então tá bom, então, Evelyn. Vou começar a fazer umas provas mais difíceis para vocês, então, hein? Beleza? Bem, gente, não, nervoso. Tá bom. Não, é para ser assim, né? Então tá bom. Então, gente, só para ele, né? Entendi, só para ele, né? Não dei ideia, né? Beleza. Então, gente, a ideia, então, nessa webconferência foi fazer um grande overview com vocês relacionado com as discussões de gênero e sexualidade, né? Então, a gente vai ter outros momentos de formação, um deles está relacionado com as próximas 2 webconferências que vão ser feitas, uma com o professor João Paulo e outra, né? Eu vou conversar sobre isso, Rogério. Vou conversar porque a gente vai ter que estabelecer qual que é o seminário. Eu vou fazer a proposta, mas isso não é o que decido. Isso é votado. Isso é votado pelo grupo, né? Pelo grupo de professores e pela coordenação, né? É eleito, né? Mas eu vou propor isso, podem ficar tranquilos que eu vou estar... Voto vale. Sério que é votado? Votado ou não, é escolhido, né? Votado é bem votado, né? Com voto, urna e tal. Mas, ou seja, é escolhido, né? A gente faz uma ideia e daí isso vai se alterando com os professores e tal, né? Que contribuem com isso. E a gente tem um modelo final, né? Então, as outras seminários presenciais, a gente também trabalhou dessa forma, né? Então, a gente tem uma proposta e a gente vai aparando as arestas para chegar na proposta final. Bem, então, como eu falei, a gente vai ter mais 2 webconferências, vai ter fórum, vai ter outras, né? Fica a dica, avise que foi nossa, inclusive. Beleza, tranquilo. Então, a ideia é que é a seguinte, vai estar caminhando com vocês, então, né, no prosseguimento, então, dessa disciplina, né, eu espero, né, do fundo do meu coração, então, eu espero que essa disciplina não seja uma mera disciplina para vocês, então, que todo mundo possa aprender, né, e o questionário infelizmente, o questionário vai abrir só, né, o questionário só vai abrir às 21 horas, porque ele é programado, mas daqui a pouquinho vai abrir, gente. Então, eu espero que essa disciplina seja uma disciplina muito produtiva para todos nós, né, e que se a gente sempre tem, né, e que se a gente tiver algum tipo de preconceito em relação a alguma coisa, que a gente possa desconstruir esse preconceito e que a gente possa, então, no coletivo, se tornar pessoa melhor, porque o mundo precisa de pessoas melhores, né, não de pessoas piores, né,
O mundo precisa sempre de pessoas melhores, né, gente? Então eu deixo, e precisa ir muito, muito. A gente precisa muito de pessoa melhor, gente. Pessoa pior, a gente tem que... a gente precisa sempre estar se melhorando para transformar esse mundo num local mais agradável para todos os seres humanos, né? E que a gente pare de agir de forma violenta, pare de agir de forma discriminatória, passe a proteger o diferente ao invés de fuzilar o diferente, né? Então, espero que essa disciplina seja útil, né, para a vida, né, de todos nós, e a gente está à disposição para o que der e para o que vier com vocês, né? Peço que vocês me lembrem, né, de mandar o vídeo amanhã, né, para abrir a cabeça, é isso mesmo, né, para que a gente possa abrir a cabeça e tal, né, ser mais tolerante, ser intolerante, ser mais tolerante com a vida, né. Eu vou mandar um vídeo para vocês, depois eu vou mandar por e-mail para vocês, eu acho que é mais legal, que se chama Cozinhar Mais, isso mesmo, Jorge, faz bem, né, faz bem cozinhar, isso mesmo. Eu gosto de cozinhar, e quem não gosta porque nunca cozinhou, para alimentar é um troço legal. Preparar um prato legal para os outros comer, depois fala assim, nossa, ficou tão gostoso e tal, né? As duas últimas videoaulas não aparecem. Beleza, Rogério, aqui é o seguinte, eles estavam, o pessoal aqui do cozinhar e passar roupa, beleza, nossa, que roupa passada que você tem, então. Você passa tão bem roupa, né? As duas videoaulas, elas não estão disponíveis ainda porque o pessoal aqui do estudo estava finalizando. Mas eu penso que amanhã, ou mais tardar, quarta-feira, vai estar disponível para vocês. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês, um bom final de noite, uma boa semana, bons estudos da disciplina, e estaremos sempre à disposição de vocês. Não esqueça lá de responder o questionário lá, tá bom? Para marcar a presença de vocês, tá bom, gente? Um grande abraço, um beijo no coração e tudo de bom, tá? Ó. Tchau, tchau.